Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Se você tem a sua Bíblia hoje, abra comigo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Paulo está falando. E eu quero que vocês notem algo. Durante o tempo do Velho Testamento, a velha economia de Deus, Deus muda a ordem dos eventos. Lembre-se quando Jesus estava falando com a mulher no poço. A mulher que tinha 5 maridos estava vivendo com um homem que não era seu marido. E ele disse: vocês samaritanos adoram aqui nessa montanha, mas vocês não sabem o que adoram. Ele disse: os judeus adoram em Jerusalém, a salvação vem dos judeus. Mas está chegando um tempo, e é chegado, aonde todas essas coisas vão acabar. Todos os templos feitos por mãos humanas e os prédios que os homens chamam de casa de Deus. E você vai adorar a Deus em espírito e em verdade, porque o caminho vai ser aberto, porque o Pai busca os verdadeiros adoradores. Agora é isso que Paulo está dizendo quando ele fala: não sabeis vós que sois o templo de Deus, não um prédio de igreja. Às vezes, erroneamente, nós pensamos que o prédio de uma igreja é a casa de Deus, e não está errado de chamar disso, mas não é. As Escrituras dizem que você é a casa de Deus. Você é a casa de Deus, que o Espírito de Deus habita em você. E o erro de muitos homens é quando eles passam a pensar que algum prédio é a casa. Eu cheguei a uma igreja na França, centenas e centenas de anos de idade. Eu acho que não tinha nem 20 pessoas ali dentro, e hoje custaria 20 milhões de dólares para construí-la. Mas os homens passam por ali e fazem todo tipo de homenagem àquele prédio como se fosse alguma coisa sagrada. Me escute aqui na televisão: não há nenhum prédio na face da terra feito de madeira, feito de tijolo, feito de cimento, feito de qualquer coisa que tenha algum tipo de valor sagrado. Você é o templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em você. Hoje eu sei que vai pegar fogo aqui, hein? Romanos 8, 26. E do mesmo modo também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que temos que pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou como diz no grego, não podem ser articulados. Em voz natural ou ação natural, significa orar em outras línguas, orar no Espírito. Como Judas disse, edificando-se na vossa santíssima fé, edificando-se no Espírito, orando no Espírito. Atos 1 e 8, grande passagem de Atos 1 e 8. E diz, escute: mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eu quero usar como tópico nessa noite, pregando por alguns minutos. Senhor, eu não deveria dizer isso, porque quando eu falo isso eu prego mais que alguns minutos. Eu prego até terminar. Fique comigo. Usando como tópico aquilo que o Espírito Santo pode fazer por um indivíduo. O que o poderoso Espírito Santo pode, quer, deve e deseja fazer pelo indivíduo. Deus falou meu coração em alguns termos há mais ou menos 12 anos atrás e me disse, foi no ano de 1970, se eu me lembro bem, e nas nossas reuniões nós deveríamos ter um culto dedicado para o propósito dos crentes que querem ser batizados pelo Espírito Santo.
Nós fizemos isso e temos visto centenas de milhares, desde aquele dia até hoje, sendo cheios do Espírito Santo de maneira maravilhosa e poderosa. Hoje, depois do culto, nós vamos orar por crentes que querem receber o batismo aqui. Crendo em Deus, isso é algo que eu acabei de fazer e senti guiado por Deus de fazê-lo pela primeira vez. E alguns podem estar se perguntando por que é que não fizeram isso antes. Deixe que eu e Deus resolvemos isso. Pela primeira vez em algumas semanas nós vamos estar dando instruções, como fazemos em todas as cruzadas pela nação, aos crentes que querem ser batizados pelo Espírito Santo e com fogo. E eu acredito que Deus vai batizar centenas de milhares no poder do Espírito Santo, ou então vai criar uma fome no coração deles, que eles não vão mais estar satisfeitos com pregadores pregando mensagens mortas para congregações mortas. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto eu ministro, eu entendo que eu não sou capaz. Eu entendo que o Jimmy Swaggart é feito de carne. E se o Senhor me honrar nessa noite para usar essa língua do homem e esse lábio de barro como uma caneta pronta para escrever nos corações, eu oro para que o Senhor me ajude a pregar como se fosse um oráculo de Deus. Eu oro para cada pessoa que está nesse lugar nos assistindo pela televisão também, para que a água da vida e o Espírito flua para satisfazer e matar a sede da alma deles. Senhor, unge cada um aqui para ouvir e receber a Tua palavra. Eu peço em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. A lenda diz, e é só a lenda, mas que logo depois que Jesus terminou com sucesso a sua missão milagrosa aqui na terra, planejada antes mesmo da fundação do mundo, através de um preço muito caro que teve que ser pago, que confunde a mente e vai além de qualquer tipo de descrição. Eu quero que você pense nisso, porque essa Bíblia diz que Jesus foi crucificado na mente de Deus antes da fundação do mundo. Eu li outro dia que os astrônomos encontraram uma galáxia que está 500 mil anos-luz de distância. E o escritor continuou dizendo que isso significa, e eu tenho que acreditar nele porque eu não entendo nada de astronomia, que essa Terra tem que ter pelo menos 500 mil anos de idade. Pode ser bilhões ou milhões ou trilhões, porque o tempo não se aplica para Deus como se aplica para a gente. Um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus não está mais velho hoje do que Ele era naqueles tempos, nos íons dos anos atrás. E de pensar que Deus iria ter crucificado o próprio Filho na mente dele, o plano estava ali, traçado, mas não executado. Naqueles íons dos tempos, tanto tempo atrás, então começaram a pegar um pouco da magnitude dos planos do céu em relação à salvação da alma do homem. É incompreensível. Eles nos dizem que debaixo da velha aliança judaica, me escute bem, que de 1 a 2 bilhões de cordeiros e novilhos e cabras foram oferecidas naquelas centenas de anos, como tipificações de Jesus Cristo. Eu vou repetir: de 1 a 2 bilhões, não são milhões, são bilhões, cordeirinhos que foram oferecidos, e o cheiro de queimado que chegava até o céu, para que a ira e a justiça de Deus contra o pecado fosse acalmada, a expiação. Antes que Deus pudesse se vestir na carne humana,
E ele se despiu de algo que eu quero que você saiba aqui hoje. Quando Jesus tomou forma de um ser humano, ele colocou de lado algo que ele tinha antes dele fazer isso, que ele nunca mais vai ter. Pense nisso. Enquanto Jesus está sentado agora à direita do Pai no céu, ele tem um corpo humano. É um corpo glorificado, com certeza, mas é um corpo humano. Ele vai manter esse corpo humano para sempre, para sempre. Ele despiu-se de si mesmo, suportou a cruz, desprezando a afronta, para que o preço fosse tão gráfico, tão incompreensível, que daqui 1 trilhão de anos você vai estar agradecendo a Deus pela salvação da sua alma. Muito bem. Depois dessa grande obra gloriosa, tão magnífica, que os anjos olharam para ela e ainda olham e ficam pasmos e maravilhados. Agora Jesus voltou ao céu depois de subir do Monte das Oliveiras. O que eu estou para te dizer agora é só uma conjectura, em partes. É somente um devaneio, uma ideia. Mas pode ser que aconteceu. Que o grande Gabriel perguntou ao mestre, enquanto ele inspecionava essa maravilhosa obra que estava sendo realizada, através do mestre se tornando homem, morrendo no Calvário, ressuscitando dentre os mortos, e agora a obra estava completa. E tudo isso que foi feito pelos milênios dos tempos, por um preço muito alto, o anjo então faz a seguinte pergunta: para quem é que você deixou e confiou o reino na terra? A parte daqueles pescadores analfabetos e aquelas poucas mulheres. Essa é uma boa pergunta. Eu quero que você pense nela por um momento. Deixe rolar na sua mente. Pense sobre ela e medite nela por uns segundos. Todo esse preço, todo esse sacrifício, todos os gemidos dos profetas e o clamor dos sábios, todo o sacrifício que foi feito para fazer esse livro, você está aqui agora e você deixou tudo, todo esse tesouro, essa pérola de alto preço, a esperança da glória. E a quem mais você deixou, a não ser aqueles poucos analfabetos, sem educação, sem cultura, sem dignidade, brutos, pescadores que alguém chamou de os 12 sujos. E aquelas poucas mulheres. E Jesus disse: eu não deixei os cuidados do meu reino a mais ninguém, a não ser aquele grupo de homens e aquelas mulheres. Vamos pensar nisso um momento. Quando nós pensamos em discípulos, automaticamente você pensa em Simão Pedro. Esse Hollywood chama ele de grande pescador. Eu não sei se ele era um homem grande ou o quê, mas ele fala como se ele fosse um homem grande. Ele falava como um homem grande. Ele estava errado a metade das vezes. Não, deixa eu falar de novo. Ele estava errado 90% das vezes. Mas eu aprendi algo de Deus. Deus prefere que você seja como Pedro, que saia do barco e faça uma bagunça com as coisas, do que você ficar no barco sem fazer nada. Glória a Deus, aleluia. Você me ouviu? Você pode até afogar, você pode ter problemas, mas Deus prefere que você saia daquele barco e tente andar nas águas do que ficar sentado no barco sem fazer nada. Glória. Meu Deus, eu estou pregando hoje, eu nem comecei ainda, eu estou só brincando aqui no começo.
Jesus repreendia Pedro na mesma medida que ele ensinava ele. Agora, esse era Simão Pedro, cresceu ali no Mar da Galileia. E ele foi criado naquele lago que estava para se tornar o mais sagrado e mais santo de todos os lagos da terra. Pescador, é um trabalho honroso, mas só um homem de verdade pode fazê-lo. As mariquinhas não têm muito sucesso nesse tipo de trabalho. Você tem que lutar pelo seu espaço. Você não pode deixar ninguém vir tentar pescar onde você já está pescando. E na minha mente eu vejo Pedro do tipo, você lembra que ele é aquele que perguntou, Senhor, será que eu perdoo ele 7 vezes? Você pode continuar lendo, ele estava pensando assim, eu vou perdoar ele 7 vezes, se você falar que eu tenho que perdoar, mas depois eu vou dar nele um soco. Mas Jesus disse, não, perdoa eles 7 vezes, vezes 70, e um diz 60 e 90 vezes. E Pedro ficou louco. Ele pensou, misericórdia, eu tenho que mudar muita coisa que eu estou fazendo. Mas Jesus escolheu esse homem. E eu te digo isso, a Bíblia diz que não são muitos nobres, não são muitos fortes que são chamados. Eu não sei porquê, nós talvez não escolheríamos esse grupo. Talvez nós íamos deixá-lo passar batido. Por isso que Israel ficou tão nervoso. Uma das coisas é porque Jesus escolheu como seus discípulos não os sacerdotes, não os fariseus, não os mestres da lei, não os escribas, mas ele escolheu esse grupo de homens brutos, sangue quente, pronto para partir. Quando ele disse, João e Tiago, sigam-me, eles estavam com o coroa deles, quer dizer, com o pai deles, Zebedeu. Eu te falo, eles saíram daquele barco, eles estavam consertando as redes ali no mar, perto de Cafarnaum, mas eles saíram do barco e falaram, papai, nós estamos indo embora e seguindo ele. Então as escrituras nos dizem que eles largaram o pai deles imediatamente e falaram, aonde você for, nós seguiremos, estamos indo com você. Glória, aleluia. Tiago e João, a minha mãe escolheu meu nome por causa de James, e ela também escolheu o meu nome do meio por causa de um tio rico. Lee, meu nome é Jimmy Lee, nunca gostei desse nome. Lee, meu tio era muito rico. E o Jerry Lee também tem o nome por causa dele. A mãe do Jerry Lee e a minha mãe eram irmãs. Nós recebemos o nome daquele tio rico. Eu nasci na casa dele em 1935, 15 de março. Mamãe sabia, a mãe do Jerry Lee também sabia que se tivéssemos esse nome, quando ele morresse, ele ia deixar algo pra gente. Nunca nos deixou nada, nem um centavo. Mas eu amava ele, ele era um homem precioso. Eu estava só brincando aqui um pouquinho, mas ele era maravilhoso. Mas a minha mãe me deu esse nome, James. E em inglês existem mais James e Johns do que qualquer outro nome. E Jesus chamava aqueles 2 irmãos de filhos do trovão. Você sabia que João, o apóstolo do amor, eu li isso outro dia e eu chorei. Eu estava em um avião e eu sentei ali e chorei. João, que era chamado o apóstolo do amor, ele escreveu a maioria do Novo Testamento do que qualquer outra pessoa sem ser o apóstolo Paulo. João, que viveu mais do que qualquer outro apóstolo. Ele era chamado de João, voz de trovão. Voz de trovão, e a razão pela qual eu chorei é porque eu falo alto demais. Eu nunca consegui falar baixinho como outros pregadores, eu falo alto demais, eu tenho uma mensagem para te entregar, eu tenho algo que eu preciso te explicar de algum jeito, de alguma maneira. Voz de trovão, João, foi esse grupo, João e Tiago, que queriam fazer cair fogo do céu nos samaritanos, porque eles não deram um aleluia quando Jesus pregava. Queime Deus, queime eles, Deus. Eles não estão pagando dízimo, mata eles.
Veja bem, eu estou falando tudo isso, eu estou começando cedo hoje com a minha fundação, porque a minha mensagem vai ser mais longa que o normal. Não, estou brincando. Mas você está entendendo, não é mesmo? Nós olhamos para aqueles discípulos e pensamos, nossa, eles devem ser algum tipo de super-heróis da fé. Não, eles são como eu e você. Eles tinham problemas, eles tinham fraquezas, eles tinham falhas, inconsistências, assim como nós temos. E demorou um tempão para moldá-los naquilo que Deus queria que eles fossem. Você pega Natanael, dá até para escrever um livro sobre ele. Eu sempre imaginei ele, antes de Jesus escolher ele, como um cara meio sarcástico. Sabe, quando fala assim, nós encontramos o Messias, ele falou, de onde é que ele veio? E diz, como assim? Ele veio de Nazaré? Pode algo bom vir de Nazaré? É meio sarcástico, não é? Jesus relevou tudo isso e disse, antes mesmo de chegar aqui, eu vi você sentar debaixo da árvore. Aleluia, glória, aleluia. Tomé é o tipo de cara que não vem para a igreja porque acha que já está tudo condenado. Nós não conseguimos pagar a prestação, então eles vão confiscar o prédio, nós vamos ser colocados na rua. Nós já tivemos de tudo, amigo, de tudo. E eles falaram, Tomé, ainda não é o fim, Tomé, não é o fim. Jesus está, eu não acredito. Parece muito dos cristãos de hoje, não é? Ele parece muito dos cristãos de hoje, mas Jesus não desistiu dele. Ele disse, eu não acredito até que eu coloque o meu dedo no seu lado e nas suas mãos. Mas não desista de Tomé, porque Tomé foi o primeiro discípulo, antes de Pedro, antes de Tiago e antes de João, que chamou Jesus de Deus. Ele foi o primeiro que disse, meu Senhor e meu Deus, quando ele viu a Jesus. Esses eram os homens. Eles eram grosseiros, analfabetos, sem educação, não eram cultos. E esse era o grupo que Jesus deixou essa igreja para eles. Esses poucos homens e poucas mulheres. Maria Madalena. Esse era o grupo. Mas de repente, você vê a diferença nesses homens e nessas mulheres. Você lê no livro de Atos que de repente Pedro já não é mais esse homem vacilante e como se fosse um bambu balançado pelo vento. Mas de repente ele está de pé na porta do templo chamado Formosa e há um aleijado ali e Pedro diz, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho algo que eu vou te dar. Em nome do santo nome de Jesus, levante e anda. Poder. Tiago foi o primeiro a morrer pelo seu testemunho. João viveu quase 100 anos de idade, escreveu o livro de Apocalipse, e mais ou menos com 100 anos de idade, na ilha de Patmos, quebrando todo tipo de pedra na prisão de César, e ele diz, eu estava no Espírito no dia do Senhor, cheio do Espírito Santo, quando eu vi Jesus. Glória a Deus. O que aconteceu com esses homens? O que mudou eles? O que transformou eles? Será que eles leram o livro de Norman Vincent Peale, O Poder de Pensamentos? Será que eles trabalharam muito estudando o livro de como influenciar pessoas? Claro que não. Eu te falo o que aconteceu com eles. Eles estiveram com o Santo Cristo e eles foram batizados com o Espírito Santo e fogo, e o poder do Espírito Santo tinha entrado no coração e na vida deles. E Satanás tem batalhado contra o Espírito Santo mais do que qualquer outra coisa que ele já lutou nos dias da igreja primitiva ou na igreja de hoje, porque ele sabe que o poder do Espírito Santo vai transformar a sua vida e vai fazer de você uma testemunha efetiva para Jesus e vai virar o seu mundo de cabeça para baixo. E ele odeia isso.
Eu acho que o Espírito Santo me disse para falar uma coisa a vocês enquanto eu orava nessa tarde. E eu nunca fui conhecido por usar minhas palavras. Alguns de vocês, quando eu terminar, vocês vão querer seu dinheiro de volta. Mas agora já é meu. Alguns de vocês pela televisão não vão gostar disso, mas eu quero que você se coloque no meu lugar por um momento. Nós temos que ter $200 mil todos os dias. Isso é muito dinheiro. $200 mil todos os dias, mas nessa época, ano que vem, nós vamos precisar provavelmente de $300 mil por mês. Mas nós não vamos parar. Nós vamos continuar, não importa o que o presidente faça, o que a economia faça, o que os economistas, eu não estou nem aí para que aconteça. Vamos continuar adiante, porque esse é o melhor negócio para estar, me perdoa Pittsburgh, mas é maior que todo o dinheiro dos Estados Unidos. Alguns de vocês podem não gostar, mas é maior do que os Piratas de Pittsburgh, é maior do que os Steelers de Pittsburgh, porque é isso que nós estamos falando aqui. Foi começado na mente de Deus Todo-Poderoso e pago pelo Senhor Jesus Cristo, e não foi feito através de um preço barato, mas Jesus, que esse mundo rejeitou, se tornou a pedra principal, e Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E Ele diz que esse evangelho vai ser testemunhado em todo o mundo, então virá o fim. Alguns de vocês não entendem isso, né? Alguns de vocês estão assistindo a televisão e falando: o que eles estão fazendo? O que está errado com esse povo? E você está sentado em frente a Dallas. Aleluia! Isso me deixa empolgado demais. O céu está por vir. Glória a Deus, o céu está por vir. O céu está por vir. Eu estava no sudeste da África um tempo atrás e eu olhei para pessoas que tinham buracos na orelha do tamanho do meu punho. Você podia colocar o punho na orelha deles, onde o buraco tinha sido furado. Desde criança eles são chamados de massa, tribo massa. E eu preguei para eles, e eu estava em uma escola bíblica. E nós demos mais de $100 mil para eles no Nairobi, no Quênia. E eu perguntei a todos os estudantes que estavam ali naquela sala de aula, os que iam ser pregadores, eles chegaram ali e cantaram pra gente. Então eu ficava de pé ali e perguntei a um dos missionários, eu estava com os massás, e eu perguntei a eles, a língua deles é muito difícil de entender, como é que alguém pode alcançá-los? E ele disse: irmão Swagger, você está vendo aquele jovem aí? E eu vi um jovem negro alto cantando Amazing Grace no meio daquele coral para todos, e ele disse: ele é da tribo Massá, e ele é cheio do Espírito Santo, e ele vai se formar aqui, vai pregar o evangelho lá, o evangelho de Jesus Cristo, e ele vai pregar com poder, e os Massá virão para Jesus. Sim, eu fico empolgado, porque eu não estou falando de um joguinho. Não estou falando de coisas insignificantes. Eu estou falando do que Jesus fez. Aleluia. E eu quero dizer algo a vocês, pregadores: enquanto os Estados Unidos continuarem a mandar missionários, nenhum invasor do exterior vai marchar aqui no solo americano. Eu quero que você, repórter, escute ao Jimmy Swagger por um momento. Você pode pensar isso, você pode pensar aquilo e aquilo outro. Você pode pensar que a nossa esperança está nos F-15, nos F-16, nos F-14, nosso arsenal nuclear, a nossa força no exército, em nossa tecnologia, em nossos químicos, em nossos biólogos, nossas ciências que estão mantendo os russos de invadir esse país. Mas eu tenho algo para te dizer: são igrejas como essas ali e pessoas como essas aqui, pregadores como esse aqui, que estão levando o evangelho até os confins da terra. E está fazendo com que Deus
Salve essa nação do inimigo. Eu espero que o presidente Reagan esteja ouvindo. Eu gosto do nosso presidente. Eu gosto dele. Glória a Deus. Eu queria que ele não vacilasse tanto com Israel. Eu queria que ele se levantasse e dissesse: amigos, eu estou me levantando por Israel. Se você não gosta, o problema é seu. Muito bem. Melhor negócio do mundo inteiro. Nós temos que ter muito dinheiro. E tudo que eu digo, Satanás está vindo contra mim. Você lembra do espinho na carne de Paulo? Os espinhos não vão te matar, mas eles vão fazer a sua vida bem confortável. Mensageiro de Satanás, se você disser isso agora, eles não vão enviar dinheiro nenhum. Aleluia, ele vai ter que entrar na fila. Glória a Deus. Mas para todos aqueles que não querem fazer, Deus levanta outro que quer fazer, porque Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Agora, eu vou perturbar algum de vocês, e você vai se sentir perturbado. Eu sou muito ciumento no que diz respeito ao que eu digo para as pessoas e o que eles escutam. Deus conhece o meu coração e eu não me importo qual é o nome que está na igreja. Eu posso dizer isso sem nenhuma dúvida, sem racismo ou preferência. Não me importa qual o nome que está por trás. Eu não estou nem aí se você é Assembleia de Deus ou Igreja de Deus, Batista, Metodista, não me importo com isso. Eu vou perturbar alguns de vocês, eu não estou nem aí se você é católico. Agora, católicos, eu não quero que vocês, por favor, não fiquem chateados com o que eu vou dizer. Não escreva-me cartas ou me ligue chorando, eu te amo. Mas eu não sou católico. E os elefantes vão se pendurar em árvores antes de eu beijar o pé do Papa. Agora, vocês católicos, se lembrem que eu sou um protestante. Nós protestantes não protestamos muito hoje em dia, mas sou um protestante. Então você tem que entender o meu ponto de vista, mas eu te amo. Mas o que eu tenho que dizer, eu acredito que foi Deus que me deu. Então alguém diz, pode falar, eu vou falar. Eu não me importo com o tamanho da igreja, eu falo do prédio. Eu não me importo quantos milhões de dólares pode ter custado. Eu não me importo quão socialmente aceitável a denominação é. Eu não quero saber quanto tempo faz que os seus pais fizeram parte daquela denominação. Eu não me importo com quanto dinheiro você ofertou ali ou quanto você ama aquela igreja. Eu não me importo quão educado ou quão ignorante o seu pastor possa ser. Se esse pregador que está por trás do púlpito não prega o batismo no Espírito Santo com evidência em orar em línguas, você está em apuros. Agora, isso perturba você, eu sei. Mas você tem que entender que eu entendo o que eu estou falando. Eu não estou pegando no pé de nenhuma igreja. Eu não estou falando, saia daqui e venha para cá. Eu oro a Deus que toda a igreja na nação, católico, protestante, judaica, possa ser cheia do Espírito Santo amanhã, independente do nome na porta. Mas eu sei que um cristão que não tem o Espírito Santo e não é batizado com o Espírito Santo vai ter uma vida difícil. Até com ele a sua vida já vai ser difícil. Sem ele, então, você não consegue nem orar. E como é que você sabe disso, irmão Swagger? Porque ele disse, e recebereis poder depois que o Espírito Santo vier sobre você. Agora isso te incomoda, né? Mas eu estou dizendo da maneira mais diplomática e amorosa possível. E eu digo isso de todo o meu coração.
Mas porque eu te amo, eu falo a verdade. Não desliga a televisão, não. Eu te digo a verdade. Você pode não gostar, mas eu não estou à venda. Você não pode me comprar. O que eu acredito que Ele me dá em meu coração, eu não me importo se todas as pessoas saiam daqui. Eu vou tentar dizer exatamente da maneira que Deus fala. Você precisa de uma igreja cheia do Espírito Santo. Você precisa de um pregador cheio do Espírito Santo. Você precisa de um diretor de escola dominical cheio do Espírito Santo. Você precisa de professor de escola dominical cheio do Espírito Santo. Você precisa de músicos cheios do Espírito Santo. Você precisa de cantores cheios do Espírito Santo. Porque a força da igreja não é dinheiro, não é educação, não é riqueza, é o Espírito Santo. Igrejas pentecostais, me escutem. Igrejas pentecostais, igrejas carismáticas, me escutem. Não é o seu prédio gigante. E eu não sou contra prédios gigantes, eu não sou contra excelência naqueles prédios. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a essência não está nos prédios, está no Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Um dos meus grandes amigos estava construindo uma igreja, isso já faz muitos anos. Eu não vou falar o nome dele, ele ainda está pregando o evangelho, é um grande homem de Deus. E ele tinha uma das igrejas pentecostais maiores por muito tempo. Deus estava movendo. E ele sentiu que ele ia ter que tentar controlar a situação um pouco. E Deus sabe que nenhum de nós queremos pessoas fanáticas ou pessoas agindo na carne, na emoção, todo tipo de coisa da carne. Não é isso que nós queremos, isso arruina, isso mata. E um domingo de manhã, um dos homens de mais sucesso na cidade estava vindo visitar sua igreja. Quando ele viu ele entrar, ele pensou: meu Deus, eu tenho que mudar a sequência de músicas hoje. E eu te digo por quê. Porque na lista eles iam tocar I'll Fly Away. E a irmã Smith estava ali. Esse não é o nome verdadeiro dela, mas eu vou chamá-la assim. A irmã Smith tinha mais ou menos 80 anos de idade e ela não se importava com quem estivesse olhando. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Então ele chegou até ali a líder de louvor e falou: vamos mudar essa música, eu não quero cantar I'll Fly Away. Então ele pensou numa música bem calminha, que é bem tranquila e calma. Então o líder falou para o coral: vamos mudar essa música barulhenta. E o coral começou a cantar aquela música calma. Cleft for me, let me hide myself in thee. E ele ouviu, mas esqueceu que essa era a música favorita da irmã Smith. E sempre que ela ficava feliz, ela orava em línguas. E quando ela começou a orar em línguas, ela começava a dançar no Espírito. E eles sentaram aquele homem e a sua esposa bem atrás da irmã Smith. E quando ela começou a orar em línguas, ela ficava como se fosse um barco. E ele olhou ali e viu aquilo e disse: meu Deus, pela água e pelo sangue. E ela estava dançando no Espírito, gritando bop, 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 bop. Ela dançou até o corredor e ele disse: meu Deus, em nome de Jesus, ajude ela a voltar para o lugar dela. Não faça com que ela vá lá para trás. Mas a irmã Smith começou a ir lá para trás. E ela começou a entrar mais ou menos 3 pés entre aqueles assentos onde estava aquele homem de negócios. Começou a pisar nos pés deles, falando ba, 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 ba. Eu sei
Alguns de vocês pensam que isso é uma das coisas mais loucas que você já ouviu e você não conhece. Eu estou te falando que vai fazer com que você sinta o céu na pele. Eu estou falando de algo que vai te dar força. Eu estou falando de algo que vai te dar alegria. Eu estou falando de algo que vai colocar paz no seu coração. Eu estou falando de algo que vai fazer você amar o seu irmão. Estou falando de algo que vai fazer você se sentir diferente. O Espírito Santo pisou sobre os pés dele. E é melhor você não fazer isso, a não ser que seja Deus. Nunca faça isso se não for Deus. Aquele homem foi salvo naquela manhã. Ele é um diácono, ele era um diácono na última vez que eu estive ali naquela igreja, mas quase matou o meu pastor de vergonha. Ele ficou morrendo de vergonha e pensou: meu Deus, onde é que nós vamos parar? Ela estava ali como se fosse um barco pisando no pé daquele homem. 80 anos de idade, fazendo pá. Aleluia, glória a Deus. Ele foi até a porta para cumprimentar as pessoas. E a igreja dele tinha mais de 1000 pessoas, isso já faz 25 anos atrás, e foram para a porta. E aquele homem veio cumprimentar o meu pastor, e ele, morrendo de vergonha, ficou vermelho, azul, amarelo. E o homem diz: eu nunca aproveitei nada assim em minha vida inteira. Ele disse: bem, eu fico muito contente em saber que a minha mensagem te abençoou. E ele falou: eu não sei nem o que você pregou, mas foi aquela vozinha. Aleluia. Ele disse: eu vim pra cá com fardo sobre minha vida. Eu vim pra cá preocupado e desencorajado. Mas quando aquela vozinha falou em uma língua estranha, algo começou a se mover dentro de mim, e algo começou a vir sobre a minha vida, que fez com que eu acordasse pra vida, e o meu coração foi tocado. E eu não sei o que está nesse lugar, mas eu vou voltar, porque eu gosto do que eu sinto e eu gosto do que eu vejo. Glória a Deus. O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Eu nem comecei a pregar ainda. Você diz: irmão Swagger, você está dizendo que eu tenho que sair da minha igreja e entrar em uma assim? Não, não foi isso que eu disse. Você pode ter a melhor igreja do mundo, eu não sei, mas amigo, escute esse pregador. Ah, você vai fazer média agora? Não, não estou fazendo média, eu estou falando a verdade. Se a igreja que você congrega, eu não quero saber do tamanho dela, quão sociável ela é, não importa. Eu não quero saber quão conservador você diz que você é. Você pode acreditar na Bíblia inteira, mas deixa eu te dizer, sem o Espírito Santo, as pessoas não podem ter o poder para vencer o poder das trevas e o poder do pecado. Elas não conseguem. Agora, o que eu estou querendo te dizer vai mudar sua vida. Vai fazer a salvação mais do que religião. Veja bem, o cristianismo não é uma religião, é um relacionamento. É um relacionamento com Jesus Cristo. Ele se torna prominente em sua vida, no seu coração, nos seus sentimentos. Muito bem, eu preciso terminar isso aqui. Eu vou pular o ponto 1, 2, 3, 4 e direto no 5º. Muito bem, meu irmão, obrigado. Foi eu que plantei ele ali em cima, eu gosto dele. Eu vou andar rápido. Número 1, o Espírito Santo faz um escudo protetor sobre o Filho de Deus. 1 João 4:4, aquele que está dentro de nós é maior do que aquele que está no mundo. Ele é maior que a economia, ele é maior que a recessão, ele é maior que os problemas, ele é maior que o desencorajamento, ele é maior que demônios, ele é maior que diabos, ele é maior que os poderes das trevas, ele é maior que as dificuldades, ele é muito maior. Maior. Aleluia. Pregadores, pregue vitória na sua igreja. Pregue poder na sua igreja. Deus é um Deus poderoso. Jesus é um Deus poderoso. O Espírito Santo é um Deus poderoso.
1 João 4:4. Aquele que está em você é maior. Você precisa disso. Você precisa disso todos os dias, o tempo todo. Em segundo lugar, ele nos ajuda a vencer a carne, e esse é o seu maior inimigo. Leia o 8º capítulo de Romanos, como o Espírito de Deus vai te ajudar a vencer a carne. Eu acredito que, quem foi? Acho que foi o tio João, há muito tempo atrás, quando eles estavam começando a receber o Espírito Santo na virada do século. Ele teve um problema com o temperamento. Nenhum de vocês tem isso, né? Eu fui a uma casa uma vez, muitos anos atrás, e tinha uma foto pendurada na parede, e a foto estava dessa altura. Você não coloca foto a 2 pés de altura do chão? Você sabe do que eu estou falando, né? E eu perguntei ao irmão, o que é essa foto ali? E ele mudou de assunto e começou a falar do tempo. E eu disse, o que é essa foto ali? E ele disse, amanhã vai fazer calor. E eu falei, o que é essa foto? Eu sabia o que a foto estava fazendo. Ele tinha chutado a parede, tinha uma foto ali, tampando o buraco. Eu estou falando de casas de cristãos, hein? Tem um tio meu que ele já faleceu e está morando com Jesus agora. E anos atrás, um ratinho, vocês aqui de Pittsburgh, vocês não conhecem isso, sempre viveram em casas boas, mas os ratinhos à noite, sabe? Alguns de vocês se lembram disso, ou os mais jovens não. E ele estava muito nervoso uma noite. E aquele camundongo, ele tacou um sapato nele, ele continuou a andar ali naquele teto, ele pegou a sua arma e deu um tiro bem no teto, e o teto todo voou da casa. Quando a poeira baixou, o camundonguinho estava ali. Uma vez ele ficou bravo com o carro e deixou o carro cair no rio Mississippi. Eu vou mostrar para você, carro. E essa foi a família onde eu nasci. O meu avô se gabava em nunca ter tomado uma surra na vida dele. Ele nunca tomou. Temperamento. O tio Jonah Hatfield tinha um temperamento forte. Ele chegou até o altar um dia chorando e o poder de Deus veio sobre ele. E ele disse para a esposa dele depois do culto, eu tenho controle. E ela disse, vamos ver. Ele estava tirando leite no outro dia, sentou para tirar leite daquela vaca e começou a cantar hinos, e ela virou, parecia que estava endemoniada, deu um coice nele na costela e quase quebrou a costela dele, jogando ele na parede. Ele fechou a mão e deu um socão nela, bem na testa, quase quebrou a mão. Quando ele deu um soco na vaca, a esposa dele estava na porta e disse, ainda não. Demora muito tempo para mudar no cristão, sabe? Nós já passamos por isso. A gente fala, não se preocupa não, que agora que você está salvo, você não tem como perder a salvação. E como sempre, eles continuam sendo derrotados pelo pecado. Então ele voltou à igreja naquela noite, ele voltou ao altar, e o poder de Deus veio sobre ele, mas ele não recebeu o Espírito Santo. Chegou perto, mas não recebeu, e disse, agora eu tenho controle. Ela disse, vamos ver. E a vaca deu outro coice nele quando ele estava tirando leite dela. O diabo pode entrar em carros, em cachorros, em vacas, em esposas, em maridos, filhos. Ele chutou aquela vaca com tanta força que quase quebrou o pé. A esposa dele estava na porta e disse, ainda não. Naquela noite ele voltou para o altar chorando. Eu estou falando isso de maneira engraçada, mas aconteceu. Ele estava com o coração partido, chorando com Deus, e mais ou menos à meia-noite o Senhor encheu ele, realmente encheu ele. E ele disse à esposa dele, eu tenho controle. Aí a esposa dele disse, vamos ver. E na próxima manhã, ele estava cantando. Blessed assurance, Jesus is mine. Você acha que quando você recebe o Espírito Santo tudo vai se acalmar, mas meu amigo, você está para ser surpreendido.
Aquela vaca estava ali mascando. Aquela vaca estava de pé ali enquanto ele tirava o leite dela. Eu não sei qual tipo de vaca dá o leite e qual dá o creme, mas ele estava tirando o leite. Ela ficou parada o tempo todo. Ele terminou de tirar o leite, quase 2 galões. Pegou aquele galão, se virou, e ele não deveria ter feito isso. Ela plantou os 2 pés nele, a cabeça dele bateu na porta, o leite voou no teto e voltou em cima dele. A cara dele estava na lama. Ele viu todo tipo de cor ali naquele lugar. Você acha que quando você é batizado com o Espírito Santo você deixa de ser humano? Isso não acontece. Você ainda vai ter os mesmos problemas ali. Mas agora, se você quiser, há um poder em você que você não tinha, e você pode sair desse problema, o poder do Espírito Santo. Ele pulou, correu em direção daquela vaca e deu um pulo em cima dela e disse com toda a altura: Deus abençoe a Betsy. A esposa dele estava na porta gritando: é isso aí, é isso aí, é isso aí. Oh, deixe-me colocar de lado o meu humor e a minha brincadeira e me escute. O Espírito Santo vai mudar você. Ele vai entrar no seu coração e mudar a sua vida, mudar o seu coração, mudar o seu ser, mudar toda parte de você. E isso vem através de um processo, mas vem. Enquanto eu termino, eu e a Francis estávamos a caminho de Columbus, na Geórgia, há muito tempo atrás. E nós usamos o G1 agora para vir para as cruzadas. A maioria das vezes faz 2 viagens, 2 paradas sempre. E pode levar 16 ou 17 pessoas, sem contar os pilotos. Nós já usamos todos os tipos de companhias, mas antes disso nós dirigíamos carros e depois a gente começou a alugar vans e começamos a alugar ônibus e depois aviões pequenos e depois compramos um DC-3. Nunca compre um DC-3 por toda a sua vida. Se alguém quiser te dar um, agradeça, mas devolva. Deus nos deu um G1, grandes pilotos e de qualquer forma. Nós estávamos dirigindo carros naquela época e o carro levava um pequeno trailer onde a gente colocava os instrumentos musicais, amplificadores, etc, etc. Eu dediquei aquela música nessa noite ao meu primo. É impossível descrever o tipo de afeição que nós temos um pelo outro. Nós crescemos juntos como irmãos. Muito de mim está nele, muito dele está em mim. É como se nós pensássemos da mesma maneira, mas estamos a mundos de distância. Mundos de distância. Eu passei a noite inteira na casa dele. Ele não estava ali, mas ele me disse aonde estaria a chave. Estava eu, a Francis e o Donnie, quando o Donnie ainda era um garotinho. E a gente ia entrar ali para relaxar um pouco, porque você não sabe, mas nós ficávamos em hotéis muitos meses. Eu comecei antes do Holiday Inn começar. Eu me lembro da primeira vez que eu fiquei em um Holiday Inn, achei que eu tinha morrido e ido para o céu. Nós já tínhamos ficado em tantos hotéis ruins que... E ele tinha uma casa maravilhosa, muito bonita. Nós entramos, passamos a noite, nos levantamos pela manhã. E no momento que eu levantei, eu senti uma presença de Deus fora do comum. Eu estava me barbeando e comecei a chorar. O Espírito de Deus começou a se mover em mim. Eu estava agradecido, maravilhado, e eu queria saber o porquê, mas eu já estava para descobrir. Nós entramos no carro e nós não dirigimos, acho que nem 50 milhas naquela manhã, saindo de Memphis ao Columbus, na Geórgia. E o Espírito de Deus falou ao meu coração e disse: filho, hoje Satanás vai tentar te matar. Não tive nenhum tipo de explicação e quando aconteceu foi como se uma mão tivesse me segurado e eu tive um medo enorme porque eu sabia que era de Deus e essa era a razão pela qual Deus estava se chegando mais perto, porque Satanás já tinha feito um plano para nos matar.
Nós paramos para tomar café e eu nem conseguia comer. Eu não disse nada para a França, eu devia ter falado para ela. Você olha para mim e você pensa, eu é que tenho a fé, mas é ela que tem a fé. Ela é aquela que tem a fé. Vocês metodistas, ela era metodista quando nós nos casamos. É ela que tem a fé. Eu devia ter falado isso para ela, mas não falei. E ela estuda esse livro o mesmo tanto que eu estudo. E ela trabalha nesse ministério. O Dr. Lewis pode dizer, assim como eu trabalho. Eu deveria ter dito isso a ela, mas não disse. E eu paguei a conta do café e eu queria sair e ficar sozinho por um tempo. Eu disse para eles, não precisam se apressar. Eu cheguei no carro ali, me assentei no carro. Coloquei a minha cabeça no volante e eu chorei e disse, Deus, por quê? Eu não acho que essa é a sua vontade para que eu seja quebrado e seja morto. Nós voltamos para o carro, quer dizer, ela e o Doni voltaram para o carro e nós saímos. E a pressão se tornou quase insuportável e eu então estava subindo um morro e eu não estava indo muito rápido, acho que 55 milhas por hora. E esse trailer estava sendo puxado pelo carro. Quando, eu não sei direito, mas eu acho que foi nem 100 pés de distância. Enquanto eu subia aquele morro e olhei para baixo, existia vários carros ali no meio da pista, parados. E eu não conseguia parar, não tinha nem chance. E um carro estava parado. E a minha primeira reação mental instantânea foi dar a volta, mas outro estava vindo na minha direção. E a minha próxima reação foi puxar ali para o acostamento, onde tinha um trator ali também. E eu descobri depois que algo aconteceu com o trator. E essa era a razão pela qual todos os veículos estavam ali e não podia ir a lugar nenhum. E tinha o morro bem sólido do meu lado esquerdo. E quando eu desviei de todos os carros, eu bati naquele morro. E eu sei que isso parece esquisito, mas aconteceu. O trailer se virou, mas nunca largou do carro. Só se virou. O carro foi como se tivesse flutuado. Eu nunca nem apertei o freio. Eu apenas dei um tapinha no freio, mas foi só. Nem um pedaço do farol, nada ali no para-choque foi amassado quando a gente bateu de frente com aquele morro. E quando a gente parou ali no lado da estrada, quando a gente pôde fazer isso, ninguém estava machucado. E as pessoas vieram ao nosso redor de todos os lugares, abriram as portas e homens estavam com rostos pálidos, brancos, e eles falaram, nossa, a gente te viu vir de cima daquele morro. E o homem disse, Senhor, nos ajude. Lord, help us. Algumas pessoas vão morrer porque ele não vai conseguir parar, é impossível. Eles olharam para a gente como se nós fôssemos de outro país. Eles estavam tentando ajudar e se perguntando, como é que você conseguiu parar? Eu vi você e a velocidade que você estava indo. Eu agradeci e disse, será que você pode me ajudar a virar o trailer? Então eles conseguiram me ajudar a virar o trailer, mas nunca saiu da conexão. Nós abrimos as portas, escute o que eu vou dizer. Abrimos as portas e não tinha nem um instrumento virado naquele trailer. Nem um instrumento, nada. De acordo com a lei da gravidade, isso é algo impossível. Nós viramos o trailer de volta aos shows, pneus. Eu agradeci as pessoas pela bondade deles, pela ajuda deles. E no momento que nós saímos dali, aconteceu uma explosão em nosso coração. Nós começamos a orar em outras línguas. Foi algo que fluiu. Foi como se você não conseguisse parar. É uma explosão que acontece. O Espírito Santo parecia dizer, eu orei por você. Ele não podia fazer o que ele tentou fazer. Acredita em mim, ele nunca vai fazer o que ele tenta fazer com você. Nós adoramos a Deus em línguas até a volta na Geórgia, como se fosse um poço que estava explodindo em nós. Eu só falei um pouco a respeito disso. Mas você precisa do Espírito Santo. É tão importante. Abaixe sua cabeça, por favor. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te agradeço. Pai Celestial, enquanto nós temos na nossa própria vida maneiras tão limitadas
de tentar te dar aquilo que o Senhor mesmo nos deu, tentar entregar de volta com amor. Eu disse algumas coisas hoje que eu sei que machucam. Eu sei disso, mas eu também sei a verdade que está em jogo. Eu sei que a igreja sem o Espírito Santo, eu sei que indivíduos sem o Espírito Santo, pastores sem o Espírito Santo, eles são pessoas que nunca vão te conhecer na sua totalidade. Eu sei disso. Pega essas palavras que acabamos de pregar, por favor. Eu sei que você vai fazer todas essas coisas. Leve aos corações das pessoas. Eu já te dei a minha alma hoje, meus amigos. E eu amo todos vocês. E eu quero que você tenha, como Paulo disse, você recebeu o Espírito Santo desde que acreditaste. Foi tão importante. O grande apóstolo disse: você precisa tê-lo. Quantos aqui, nessa grande multidão, nesse maravilhoso dia de domingo em Pittsburgh, pode levantar as mãos e dizer: Jimmy Swaggart, eu sei que eu estou salvo, não tenho dúvidas disso, mas ainda eu não recebi o batismo do Espírito Santo. Você pode levantar as suas mãos bem alto para que eu possa ver. Nós não vamos envergonhar você em todo lugar aqui. Por favor, levante a sua mão. Lá no balcão, lá em cima, no auditório. Eu sei que eu sou salvo, eu não tenho dúvida da minha salvação, mas ainda não recebi o batismo do Espírito Santo. Obrigado. Agora, eu preguei e eu não conversei. Eu poderia ter ensinado e respondido muito das suas perguntas aqui, mas eu fiz o que eu senti guiado por Deus de fazer. E eu quero que todos aqui nesse prédio, independente de quem você seja, eu quero que você se coloque de pé, por favor. Todos se coloquem de pé. Obrigado, Jesus. Eu quero agradecer a você pela sua paciência e sua oração. E eu acredito que enquanto nós vamos chamar essas pessoas para vir até aqui na frente, os que levantaram as mãos e disseram que querem ser batizados pelo Espírito Santo, eu vou pedir você para ficar conosco e acreditar em Deus, que esse vai ser o momento que vai mudar a vida deles. E eu quero que todos vocês que levantaram as mãos em todo esse coliseu, eu quero que você venha. Vai ser muita gente, mas Deus não tem problema com isso. Pode vir. Eu quero que você faça uma fila aqui na frente. Eu quero que você faça largas linhas aqui na frente. Aqui na frente, essa extensão todinha. Enquanto eles cantam, vem agora, venha. Coloque de pé nessas linhas, é isso mesmo, se coloque de pé aí. Vem aqui até a frente, fique aqui, você que está na frente. Há uma fonte. Come to these waters. Quando ficar sem espaço aqui na frente, comece a fazer filas aqui pelos lados, pela esquerda e pela direita. Faça uma linha até o fundo, até lá ao fim, se você tiver que fazer assim. É isso mesmo, vá até o final. Me escute com cuidado. Para todos que tem aqui, tem bastante, estão ali enfileirados até o fim do auditório, ainda estão vindo até o fim também no lado esquerdo, graças a Deus. Escute-me com cuidado. Deve ter pelo menos 1000 pessoas aqui. Eu preciso desse mesmo número de pessoas cheias do Espírito Santo. Eu não quero saber de que igreja você é, mas eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Eu quero que você venha até aqui à frente primeiro. Eu quero que você fique atrás de cada uma dessas pessoas aqui que não foram batizadas. Não coloque suas mãos sobre as pessoas. Você vai ter que tocá-los porque estamos um perto dos outros, mas não comece a orar por pessoas ou colocar as mãos neles. Eu quero que você venha aqui até a frente primeiro para que outros venham atrás de você e nós não tenhamos uma congestão aqui.
mas eu preciso de pelo menos 2.000 pessoas. Eu quero pedir para todos vocês que comecem a linha aqui na frente, lá dos lados também, lá atrás. Venha também da arquibancada, nós precisamos de muitas pessoas. Venha agora enquanto eles cantam mais uma vez, por favor. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger. Irmão Odd, você já fez o melhor que pode ser feito. Muito obrigado por isso. Eu sei que estamos cheios de pessoas aqui e eu agradeço muito a Deus por isso. Porque eu sei que o Espírito Santo não vai se esquecer de ninguém. Eu sei que nós estamos enfileirados até lá atrás. Eu sei disso, mas Ele está lá assim como Ele está aqui. Não deixe o inimigo dizer a alguns de vocês: se eu estivesse lá na frente eu receberia. Não, Ele está em todo lugar. Glória a Deus, Ele está em todo lugar. Ele está assim. Agora, eu quero que você olhe para mim e eu quero que você preste bastante atenção em mim. Há mais ou menos 12 anos atrás, Deus me pediu para fazer dessa maneira. Ele me deu instruções de como fazer esses ralis. Eu comecei a fazê-los e várias pessoas vinham receber o batismo do Espírito Santo. E a maneira que eu estava fazendo não funcionava, tinham muitas pessoas. E eu ficava desesperado, eu não sabia o que fazer. Então Deus abriu a porta e me mostrou, e eu jamais esquecerei. Eu jamais esquecerei. E eu te digo a mesma coisa que eu disse a milhares: se você acreditar, você vai receber. Agora, o Espírito Santo é o maior presente que Deus pode dar aos seus filhos. Salvação é o maior presente que Ele pode dar ao mundo. Mas o Espírito Santo é o maior presente que Ele pode dar aos seus filhos. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Eles só podem receber a salvação. Então você veio para receber o melhor que Deus tem. E Ele quer que você tenha. Ele não disse: eu vou espreiar aqui e ali, pouco a pouco. Mas Ele disse que nos últimos dias eu vou derramar. Eu estava perto de Chicago alguns anos atrás. Deus moveu de uma maneira sobrenatural. Um homem veio até mim depois do culto, um culto como esse, culto do Espírito Santo, e disse: irmão Swagger, eu tive uma visão. E eu estava pensando a respeito disso nessa manhã e orei, pedindo a Deus para fazer a mesma coisa. E ele disse: eu vi um cálice maravilhoso. Eu não sei se ele viu ou não, mas eu acredito que sim. E ele disse: eu vi suspendido por cima da congregação. E no momento em que o grande mover do Espírito Santo aconteceu, ele disse que viu aquele cálice virar. E a água começou a cair sobre todas as pessoas. Eu e a França estávamos andando nessa manhã, orando. E eu disse: Deus, eu quero que isso aconteça de novo, porque Ele disse: de dentro de você fluiriam rios de águas vivas. Agora, nós acreditamos que todo recipiente do Espírito Santo, sem exceção, fala em outras línguas quando eles são batizados com o Espírito Santo. E essas línguas são línguas conhecidas em outras partes do mundo, mas não por você que está falando. Não é invenção de línguas, ficar falando algo esquisito. É uma língua, e pode ser que para você seja diferente e engraçado, porque existem milhares de dialetos em todo o mundo. Até um irmão que eu conheci na Califórnia outro dia, depois daquilo Deus o encheu, mas naquela época ele não entendia. Estávamos em uma reunião assim como essa, a esposa dele e ele não eram cheios, eles eram bem-sucedidos e eles deram $50 mil a esse ministério. E sabe que se esse negócio fosse combinado, eu tinha enchido eles eu mesmo. Quando eles dão esse tanto de dinheiro, mas eu não sou aquele que batiza, Jesus é. Ele disse: nós estávamos sentados depois do culto em um restaurante. Ele disse: irmão Swagger, eu não entendo. Eu escutei um homem e ele estava falando em uma língua mais engraçada que eu já escutei. É disso que você está falando? Eu falei: irmão, eu não o escutei, eu não sei nem o que dizer, porque eu não escutei. Mas Deus sempre faz todas as coisas cooperarem para o bem. Mas uma mulher ao nosso lado, o restaurante estava cheio de gente, a moça ao nosso lado, ela devia ter 70 anos de idade, ela chegou e disse: irmão Swagger, por favor, me perdoa por interromper. E ela disse:
eu ouvi aquele irmão que o homem está falando. E eu posso explicar? E eu disse, por favor, explique. E ela disse, eu estava na reunião, é claro. Ela disse, tenho vivido para Deus os últimos 50 anos. Servi por 20 anos na África como missionária. E ela disse, escutei do irmão, eu conheço a língua que ele estava falando, porque eu ministrava para aquela tribo na África. Eu ouvi, eu sei o que ele estava dizendo, ela disse. Eu sei o que ele estava dizendo. Então é uma língua em algum lugar no mundo. E você veio até aqui para receber o dom do Espírito Santo. Você não veio aqui para pedir, para implorar, para chorar ou esperar. Você veio para receber. Vocês que dizem, você não acredita em esperar, eu espero todos os dias diante de Deus. Eu acredito em esperar. Mas a razão pela qual Jesus disse para que eles esperassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder é porque o Espírito Santo ainda não estava aqui. O momento que ele veio, eles foram cheios. Aleluia! Eles esperaram com paciência, sim. Eles estavam esperando, sim, porque eles esperavam ele vir. Ele não foi a lugar nenhum, ele ainda está aqui. Ele disse, eu permanecerei contigo para sempre. E toda vez que você lê nessa Bíblia que eles foram cheios do Espírito Santo, Atos capítulo 2, versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas de acordo com o Espírito Santo os capacitava. Atos capítulo 8 fala dos samaritanos, sejam cheios do Espírito Santo, quando Pedro e João colocaram as mãos sobre eles. Atos capítulo 9, apóstolo Paulo foi cheio do Espírito Santo instantaneamente quando Ananias colocou a mão sobre eles. Atos capítulo 10, nem esperaram Pedro terminar de pregar, o Espírito Santo veio sobre as pessoas e todo tipo de gente, encheu eles de Espírito Santo na casa de Cornélio. Atos capítulo 19, Paulo colocou as mãos sobre eles e instantaneamente foram cheios do Espírito Santo. Todas as vezes era feito instantaneamente quando você lê nesse livro. Então você veio aqui para receber. Você não veio até aqui para implorar. Ninguém implora por um presente. Você recebe um presente. Irmão Swagger, eu não sou digno de recebê-lo. Você está certo. Nenhum de nós somos. Mas quais os requerimentos que é preciso? Só um. Nós pregamos sobre muita coisa, mas é só uma coisa. E é estar salvo pelo sangue de Jesus. É só isso. Seja salvo. Você ainda tem coisas que precisam ser transformadas em você, mas ele ainda vai te encher. Pode ser que você tenha alguns problemas e dificuldades com algumas fraquezas da carne, mas ele ainda vai encher você. Alguns de vocês dizem, irmão Swagger, o diabo disse para não vir aqui, eu ainda fumo cigarro e eu nunca vou conseguir o Espírito Santo até que eu consiga largar. Receba o Espírito Santo e ele te ajuda a largar o cigarro. É para isso que ele existe. Para te ajudar. Para te ajudar. Ele veio para te ajudar. O único requerimento é que você seja salvo. Número 3. Só duas coisas fazem com que você não seja cheio. Só duas coisas, se você acreditar. E a primeira é isso mesmo. Acreditar. Mas eu não vou falar a respeito disso porque eu acho que vocês são crentes, senão vocês não estariam aqui. Agora existe uma diferença em não entender algo e falta de fé. São duas coisas diferentes. Muitas coisas você pode até não entender, mas você ainda assim é crente. Mas a segunda, e é isso que eu quero que você realmente preste atenção, porque essa é a mais importante. Irmão Owens, isso é o que faz com que milhares peçam e implorem por vários anos e ainda assim não sejam cheias do Espírito Santo. E é isso, é uma falta de saber como se render. O que é que você quer dizer com isso? Eu vou explicar. Em alguns momentos eu vou pedir para que essas pessoas que estão de pé atrás de vocês, para impor as mãos sobre vocês, rapazes, não atrapalhem o penteado das mulheres. Você não pode fazer isso através de gritaria, através de empurrar e através de bater neles. Eu estou fazendo uma graça, mas você sabe que vocês entendem isso, mas eu digo isso para o benefício deles. Seja a extensão da mão dele quando você colocar as mãos sobre eles. Eu quero pedir para que você imponha as mãos sobre eles e comece a orar em línguas. E no momento que eles impuserem as mãos sobre você, se você acreditar e você for sincero e ter sede, Jesus diz, qualquer homem que tenha sede,
Se você está aqui só de curiosidade, bem, o Senhor vai lidar com isso. Mas se você está aqui e você quer a Deus, e eu acredito que você queira, eu acredito que você quer, no momento que eles imporem as mãos sobre você, depois que nós orarmos, todos que estão aqui em pé, dentro de você, Ele já está dentro de você. Você diz, Jimmy Swaggart, eu pensei que eu recebi o Espírito quando eu fui salvo. Você recebeu sim, mas há uma diferença em nascer do Espírito e ser batizado no Espírito. Você está pronto para ser batizado no Espírito Santo hoje? Duas coisas diferentes. Dentro de você, da sua barriga. Glória a Deus. João diz que eu te batizo com água, mas Ele vai te batizar com o Espírito Santo e fogo. No momento que eles impuserem as mãos sobre vocês, eu não quero que você fique implorando em português, me enche. Eu quero que você erga suas mãos quando eu te disser para levantá-las. E eu quero que você comece a orar aquilo que você escuta dentro de você. Você vai ouvir ou sentir uma impressão. Não vai ser inglês ou qualquer outra língua que você conhece, ou você tem aprendido na escola ou com a sua mãe. Mas vai ser o Espírito Santo te dizendo. E aqui é onde muitos cristãos cometem um erro. Eles falam que se Ele quiser que eu ore em línguas, Ele vai me fazer. Ele nunca vai fazer isso. Ele vai usar a minha língua e fazer. Ele não vai fazer isso. Ele vai me colocar em um transe. Não, Ele não vai. Mas Pedro foi em um transe. Eu não sei o que vai acontecer com você depois que você for cheio. Você diz, mas quer dizer que eu falo? Sim, você fala. Todas as vezes naquela Bíblia que eles foram cheios do Espírito Santo, as pessoas falaram. Você tem que falar, Ele te dá a enunciação e você é quem fala. Você entendeu? Você pode falar algumas palavras, você pode falar até meia-noite, mas você ainda vai ser cheio. Provavelmente não vai ser de uma forma madura e desenvolvida como esses aqui, porque nós já somos cheios do Espírito Santo faz anos, mas você vai crescer em Deus. Agora é seu, pertence a você. Uma jovem na nossa igreja na outra noite, o Dr. Luiz estava lá. Ela orou uma palavra em línguas, uma palavra, uma mulher batista. Eu não sabia na época e ela me disse com tanta alegria, Jimmy Swaggart, eu fui cheio do Espírito Santo. Uma palavra, é difícil engolir. E no caminho para a casa da igreja, ela estava glorificando a Deus, agradecendo a Deus, e de repente ela começou a fluir. Fluir, fluir, fluir. Agora é seu. No momento que eles impuserem as mãos sobre vocês, comece a orar aquilo que você escuta. Comece a orar. Abaixe sua cabeça, por favor. Feche seus olhos. Você pode levantar as suas mãos, por favor. Esse é o seu momento. Ele disse, eu irei derramar do meu Espírito. Pai Celestial, nós nos juntamos aqui, centenas e centenas de pessoas, mais de 1000 para serem batizados no Espírito Santo. Eu oro por aqueles que estão assistindo na televisão, meu Deus, da mesma maneira que eu oro por esses aqui. No poderoso nome de Jesus, eu oro para que o céu comece a ser derramado nesse lugar, e que as águas vivas comecem a fluir em todo o coração e em toda a vida, e que esse rio venha a fluir em toda a alma e em todo o espírito, e que no nome santo de Jesus, você seja cheio do Espírito Santo. Imponha as mãos sobre eles agora em nome de Jesus. Sejam cheios agora em nome de Jesus. Comece a orar em línguas, comece a orar em línguas.